Vamos lá então. Olha aqui, ó. Essas partes aqui eu gosto. Ó. Olha, tem tanta citação, meus amados. Se você só não crê, porque se você for incrédulo. Porque olha o que diz aqui. Ó. Agora, depois disso, a noiva aparece. Depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19, do verso 1 ao verso 16. Ela chega com o seu noivo, o poderoso rei. Ó, que coisa! Não sei se vamos conseguir entrar nisso ou não. Vamos ler parte disso. Mesmo assim, aqui é onde a noiva vem. Depois disso, está vendo? Depois que o milênio é estabelecido, então Cristo retorna com a noiva, certo? Do 1 ao 16, do capítulo 19 de Apocalipse. Só que interessante, porque nesses versículos ali, a Bíblia disse que alguém está descendo do céu acompanhado das hostes celestes, um exército celeste, e eles vêm para julgar e batalhar. Hã? Eles vêm para julgar e batalhar. E há um pega lá do outro lado. Há uma luta travada lá do outro lado. Tem tantas citações que eu estou dosando para vocês. Todo programa eu estou mostrando mais. O profeta repetindo a mesma coisa. Apocalipse 19 é o retorno da noiva. Apocalipse 19 tem uma batalha. Apocalipse 19 é o Armagedon. Apocalipse 19 tem cavalos brancos e o exército com cavalos brancos. Apocalipse 19 é depois das 70 semanas. Apocalipse 19 é depois dos 3 anos e meio que restam. Apocalipse 19 vem depois de Moisés e Elias. Estou repetindo. Estou falando para vocês. Estou repetindo. Não é? Estou repetindo para vocês. Vamos mais um pouquinho aqui. Agora, olha ali, ó, o quarto selo. Deixa eu ler essa aqui primeiro para vocês. Notem. Enquanto aquele grupo está cavalgando, agora vocês vão entender por que eu vou repetir isso aqui. Em Apocalipse 6:8, do cavalo baio, ou cavalo pálido, se aprontando para pisar em tudo que não concorde com eles, olha, tinham feito o acordo para perseguir. Há um outro grupo se aprontando depois de um tempo. A próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também, não exatamente sobre cavalos literais, mas a Bíblia diz que ele estava num cavalo branco e os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos. Enquanto este grupo aqui embaixo tem 200 milhões amarrados no rio Eufrates e tem estado amarrado por 2.000 anos, também a igreja tem estado amarrada, tem amarrado o Espírito Santo por quase 2.000 anos. Mas lá no terceiro ai, os dois vão estar desamarrados. Lá durante o martírio, lá atrás, durante as eras da igreja, tem estado amarrado, não no Eufrates, o Espírito Santo, né? Mas as portas de credos e dogmas que o Espírito Santo não consegue operar na igreja da maneira que ele gostaria, por causa de sistemas feitos por homens, mas ela vai ser solta, ela retornará. É isso que a Bíblia diz. E estes dois se encontram no campo de batalha, Lúcifer e Miguel novamente. Como no princípio, eles têm estado amarrados por quase 2.000 anos, quase 2.000 anos. Olha que coisa, meus amados. Esses dois vão lutar desamarrado. O profeta disse que Miguel estava amarrado. Miguel esteve amarrado por quase 2.000 anos. Por quê? Por causa da teologia de homens. Deus não pode operar fora de sua palavra. Deus não pode, não existe poder em teologia. Não existe poder em hipóteses humanas, em fábulas humanas, em teorias, em histórias sem pé nem cabeça. Não tem. Não tem poder. Pode ser bonito do jeito que for, pode ser o bispo maior que existe. Não tem poder. Deus não consegue operar, porque está fora do seu plano, está fora da sua palavra. Então, isso é muito importante. Lúcifer e Miguel se encontram. Então, Apocalipse 12, Lúcifer está caindo na terra, e Apocalipse 20, Miguel está descendo. Ele não caiu, não. Ele desceu porque ele quis. Ele não caiu, não. E esses dois se pegam aqui. Primeiro, ele vai lutar Roma para defender, que daí você pode ler lá no livro de Daniel, para defender os 144 mil. Em Apocalipse 19, aí já não é mais os 144 mil. Aí é um outro grupo que aparece e eles continuam a batalha com um arsenal mais forte do que o anterior. Com uma liderança mais forte do que a anterior, porque a anterior morreu. Mas agora chegam eles com mais reforços, com a elite. Ai, meu Deus do céu! Como que a gente faz para deixar o negócio claro, meu Deus? Não é? Vamos lá, então. Eu estou mostrando algumas coisas aqui. É muito maravilhoso, não é? É muito maravilhoso. Vamos aqui. Não vamos perder nenhum detalhe, nenhum capítulo. Tá bem assim? Vamos lá, então. Agora, deixa eu ler algo para vocês aqui. Que eu estou vendo como que é um botão vermelho, que eu não deveria apertar, mas eu vou apertar. É aquele botão que está escrito assim, não aperte. Aí nós vamos apertar só para ver o que vai acontecer. Mas vamos lá, então.
Não é esse que eu vou apertar aqui agora, não. Esse aqui ainda tá tranquilo. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Haverão milagres realizados pela noiva? Eu vou ler isso aqui, já li para vocês, mas eu quero explicar um negócio muito interessante para vocês. Estão preparados? Quantas vezes vocês já ouviram o profeta falar que os 3 capítulos de Apocalipse, a noiva aparece e depois ela só aparece no capítulo 19? Quantas vezes nós já ouvimos o profeta falar isso, não é? O que o profeta está querendo dizer, e vocês vão perceber, porque eu vou ler para vocês esse aqui e mais algumas citações. Ele está falando das obras da igreja. Os únicos capítulos da Bíblia que relatam as obras da igreja, não selos, não trombetas, nada disso. Está relativo às obras da igreja, os atos da igreja. Os atos da igreja de Cristo durante todo o período. É Apocalipse 1, 2, 3 e 19. Tem mais obras lá na frente. Maiores obras ainda, lá na frente. Por isso que ele fala 1, 2, 3 e 19. Ele está se referindo às obras da igreja. Não aos selos, não às trombetas, não, nada disso, mas às obras, o que ela realiza. Por isso que quando perguntaram para o profeta, olha ali a pergunta que fizeram para ele, em relação às obras. A pergunta é essa: haverão milagres realizados pela noiva? Sim, Senhor. Estão sendo feitos agora mesmo. É isso mesmo, está vendo? Mas não procure por algo grande assim, trazer os céus, fechar os céus e não chover. Isso vai para os judeus. Olha, ele escondendo aí uma grande verdade, né? Nada pertence a isso. Nada pertence a ela. Isso aí é Moisés e Elias para os judeus. Nada disso a esta igreja. Leia os primeiros 3 capítulos de Apocalipse. Você vai ver o que a igreja é exatamente lá. Aquilo pertence tudo à igreja. E quando ele retorna com a noiva, quando ela retorna, leia, se você quer saber a respeito da igreja, as obras, né? Deixa eu adicionar aqui um parênteses, as obras. Quer dizer, o que pertence a ela, o que ela vai fazer. Leia Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, e então vá lá para o capítulo 19 e comece a ler de lá. Então você vai ver o que pertence à noiva. O restante disso é para os judeus aqui. Você entendeu? Porque você vai ver as obras de Moisés e Elias em Apocalipse 11, você vai ver as obras de Miguel com os judeus em Apocalipse 12, não é? No próximo capítulo. Você vai ver as obras da falsa igreja em Apocalipse 13. Você vai ver o grupo judeu em Apocalipse 14 reunido. Em Apocalipse 15 você vai ver as virgens nécias, ali no começo de Apocalipse 15. Apocalipse 16 você vai ver as taças. Apocalipse 17 você vê qual vai ser o destino da igreja romana. E Apocalipse 18 também. Tá vendo? Não fala nada das obras da igreja. Apocalipse 6 fala dos selos. Está falando de selos, não está falando das obras da igreja. Está falando dos animais, está falando dos cavalos, entendeu? Apocalipse 7 fala da visão das virgens nécias aparecendo depois da tribulação, saindo da tribulação, e também dos 144.000 que aparecem, selados com o Espírito Santo. Apocalipse 5, nós vemos a visão do trono, tá vendo? Não está falando nada da igreja, das obras da igreja. Mas quando você pega Apocalipse 1, 2, 3 e 19, está falando das obras da igreja. Só que Apocalipse 19, e eu estou repetindo para vocês, Apocalipse 19 é depois da tribulação. É um pedaço que tem ali no meio. É maravilhoso, meus amados. Por isso que o profeta sempre falava, não, isso aí só sobe no 3º, sobe no 4º e aparece no 19. Mas o que ele quer dizer com isso? Sendo que tem lá selos, os 4 animais que operaram na igreja durante as 7 eras da igreja, mas não está falando de obras, está falando dos animais, da unção que eles tinham, etc. e tal. Não é? Então, muito interessante isso aí. Uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, não coloca ainda no quadrinho, deixa eu achar aqui para vocês. Vamos lá, no 4º selo, eu estou repetindo para nós montarmos o nosso quadrinho aqui. Olha que coisa maravilhosa, tá pronto? Olha ali, notem, a vida, está falando de Apocalipse 19, o cavaleiro no cavalo branco, o qual era a palavra vida, vindicado pelos seus santos ressurretos que ele tinha com ele. Agora, no que será que vai dar a batalha? Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que morrer, viverá. Ele disse, se crerdes em mim, ainda que tenha morrido, viverás. E quem estiver morto e crer em mim, nunca morrerá. E também disse, aquele que crer em mim, aliás, e quem estiver vivo e crer em mim nunca morrerá. Está falando dos que estão vivos no tempo da sua vinda. E aparecem do outro lado. E também disse, aquele que crer em mim, ele daria a vida eterna e o ressuscitaria nos últimos dias. Esta é a sua escritura prometida. E aqui vem Satanás, o cavalo baio, né? Com os 4 cantos da terra, com os seus protestantes e seus católicos e todos juntos marchando para a batalha do Armagedon. E aqui vem Jesus marchando lá do céu com os seus santos ressurretos, palavra vindicada.
Parágrafo 337 lá embaixo. Notem agora, ele chega com os santos ressurretos, vindicando que sua palavra é verdadeira. Está no quarto selo. Certo? Muito bonito, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. Agora, quantas vezes vocês, leitores da mensagem, que amam esta mensagem, que amam a Bíblia, já ouviram o profeta dizer que o milênio é representado por Canaã? Canaã, a terra de Canaã, representava o milênio. Ele disse isso várias vezes. Em alguns lugares ele disse que não, mas em vários lugares, inclusive depois dos selos, e vou mostrar para vocês aqui, ele disse que representava Canaã. Olha que perfeito! Canaã era a terra prometida, representa o milênio, o nosso lugar final de descanso aqui na terra. Muito bem, o sétimo dia, né? Os 7.000 anos, não é? Que nós vamos passar. Só que é o seguinte, assim que os filhos de Israel cruzaram o Jordão e entraram na terra de Canaã, o primeiro estágio do caminho era guerra. Tinha que eliminar os moradores que estavam lá. Tinha que tirar eles da frente para depois, então, distribuir a terra às tribos que Josué repartiu. O primeiro estágio, depois que eles cruzaram, o profeta disse que o Jordão representa o rapto. Em algumas citações ele disse, o Jordão representa o rapto. Então, depois que eles cruzaram o Jordão, a primeira etapa do caminho foi guerras. Eles tiveram que tirar os cananeus, os jebuseus, os heveus, tinha um monte de gente lá. E aí, Josué, o poderoso conquistador, não é? Josué, o líder de Deus, não é? Ele começa a repartir. Você vai para lá, você vai para cá, essa terra é tua. E Apocalipse 11:15 diz que os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor, o Cristo. A terra, os países, as nações, a geografia, para quem é que pertence? Esse aqui pertence a tal grupo, aquele pertence a tal grupo, aquele pertence a grupo tal. Então, a primeira parte de Canaã, depois que eles cruzaram, foi guerras. E depois teve descanso. Depois eles puderam possuir a terra. Então, tem uma pequena parte ali, depois de Canaã, não é? Quer ver eu mostrar para vocês aqui? Olha, Canaã não representava o céu, porque eles tiveram guerras em Canaã. Canaã representava o milênio. Então, estamos a caminho do milênio. Uma vida escondida em Cristo, dia 10/11/55. Vamos botar mais uma aí como testemunha. Israel, no Velho Testamento, é um tipo da noiva do Novo Testamento, saindo do mundo, marchando a caminho de Canaã, ou a Canaã para a qual estamos indo, o milênio. Está vendo aí? Está vendo aí? Muito interessante, não é? Então, nós estamos vendo todas estas coisas acontecerem aí. As obras da igreja. Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos mostrar algumas coisas para vocês aqui. Olha que interessante. Já usei essa aqui. Agora, eu estou falando de um assunto muito interessante, já vamos chegar lá, mas eu quero fechar esse contexto. Essa é ordem de eventos. Vamos ver isso aqui, ó. Olha ali que bonito. A marca da besta 54. Olha ali, ó. Tá falando do acordo, né? Que recebem ali no começo da tribulação, depois que a noiva subir. Esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aí está a batalha do Armagedon, pronto para o milênio. Vocês entenderam? Porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos. E ele continua lendo ali mais para baixo. A marca da besta de 1954. Está aí o profeta dizendo para nós, aplicando que essa batalha entre o cordeiro e os que estão com ele, contra aqueles que estão do outro lado, o cavalo baio, é lá na batalha do Armagedon. É Miguel, Cristo. Mas olha, tem sempre que ter um mensageiro aqui na terra, tem que ter carne aqui para eles usarem, porque vai ser na terra, não vai ser no céu mais. Quando fala na terra, é literal. Lá no céu, tudo bem, é eclesiástico. Está lá Miguel brigando com o dragão. E na mensagem, não coloquei aqui para vocês, não vou me lembrar agora, vocês devem se lembrar, que o profeta disse que essa batalha no céu começou com Lutero. Lutero brigando contra a igreja romana. Depois veio os metodistas, e eles são mensageiros na terra, na verdade, mas com batalhas eclesiásticas no céu. Mas isso se torna literal nos tempos finais. E eu estou lidando aqui com eventos literais. Vamos lá, então. Olha essa aí. Ó. Do período da tribulação, surge os 144.000 judeus redimidos. Provarei a vocês que eles são judeus e não gentios.
Eles não têm nada a ver com a noiva, nada. A noiva já vimos que ela já se foi. Não dá para você aplicar isso em nenhum outro lugar. Ela não retorna novamente, a não ser no capítulo 19 do livro dos Atos. Olha a maneira que o profeta usou a palavra aí, do livro dos Atos, quer dizer, os Atos da noiva. Ele estava falando de Apocalipse 19, Apocalipse, né? 19, o livro dos Atos, quer dizer, ele quis dizer os atos da noiva, as obras que ela vai realizar do outro lado, julgar, porque vai ter um mini trono branco lá, como nós já tentamos mostrar para vocês, porque é só dessa era, não é julgar todas as eras. Ai, tem coisa tão boas aqui, tem coisa tão maravilhosas aqui, meus amados. Tem coisa tão maravilhosa.